Hoje sim nós vamos pôr a mão na massa, literalmente a mão na massa. Eu vou ensinar para vocês hoje uma massa que eu chamo de massa coringa. Sempre me pergunta assim, Flávia, uma massa bacana para fazer naked cake, uma massa bacana para torta, uma massa bacana para trabalhar com pasta americana. Gente, essa massa que eu vou mostrar para vocês, ela é muito versátil. E o que é mais importante nessa massa? Ela tem estrutura e é úmida. Olha que incrível! Eu vou ensinar para vocês também, dentro dessa aula, um recheio 4 leites, que também é um recheio de estrutura. Finalizando a aula, ensinando a massa, ensinando o recheio, eu vou ensinar para vocês como eu monto os meus bolos antes de receber a decoração. Vamos aos ingredientes da massa? Então vamos lá, tá? Então, 240 ml de leite, eu usei integral, tá? 120 ml de óleo, 2 ovos, 125 ml de água. Nos secos, 2 xícaras de trigo, 2 xícaras de açúcar e 12 gramas de fermento. Vamos lá, precisa de batedeira, Flavinha? Não, minha amiga, ó. Leite, óleo, ovos, aí, e a água. E aqui a gente mistura primeiro todos os molhados. A função da água aqui é manter essa massa mais úmida. Flavinha, eu poderia fazer sem usar água? Poderia, tá? Vai ficar um pouquinho mais seca, mas vai ficar estruturada. Mas eu gosto de usar a água, eu estou usando essa proporção de água porque eu quero essa massa úmida. E o óleo também tem essa função de deixar a massa mais úmida, tá? Então, ó. Ok. Misturei bem todos os líquidos. E agora eu acrescento os secos. Vamos começar pelo açúcar. O açúcar eu sempre gosto de começar por ele, para eu dar uma misturadinha nele, para esse grão ficar um pouquinho mais fino, tá? Vou misturar um pouquinho aqui o açúcar. Tá fazendo barulhinho, né? Eu acho que vocês conseguem me ouvir. Então, misturando primeiro o açúcar aqui, só para dissolver um pouquinho, para evitar dar aquela casquinha muito resistente em cima do bolo. Eu adoro comer aquela casquinha, mas tirar também, ficar tirando o tempo todo não é legal, né? Então você diluindo um pouquinho o açúcar aqui nessa hora, você evita um pouco essa casquinha, tá? Então, diluir o açúcar. Agora sim eu acrescento o trigo e o fermento. Pronto. Viu? Primeiro todos os molhados, agora todos os secos, mistura bem. Pra ver? Ó. Flávia, tá muito líquida. Essa massa realmente tem essa textura mais líquida, tá? Ela é assim mesmo, ó. Não se assustem, ela tem essa textura mais líquida. Agora vem um outro detalhe que eu acho muito importante passar pra vocês, que é o seguinte, tá? Aqui eu tenho uma forma alta, ó. Eu tenho uma forma alta, tá? E aqui eu tenho formas baixas. Se eu fosse assar em forma alta, viria pra cá, despejaria aqui e levaria ao forno, tá? Mas eu nunca asso bolo em forma alta. Eu sempre asso bolo em forma baixa, por alguns motivos. O primeiro, eu botei água nessa massa porque eu quero manter a umidade dessa massa. Esse é o primeiro motivo de eu assar em forma baixa. Por que eu vou manter a umidade? Assando em forma baixa, aqui enquanto eu teria em média 50 minutos de forno, aqui eu tenho 25 minutos, no máximo meia hora de forno, tá? Eu asso em forno a 180 graus. Forno é igual marido, todo mundo sabe, cada um tem o seu e sabe trabalhar com ele. No meu eu asso a 180 graus, eu asso no forno elétrico. Indico também a mesma temperatura no forno a gás, tá bom?
Então eu asso sempre em forma baixa. Outro detalhe super importante aqui é que depois de pronto eu não preciso ficar cortando essa massa. Ela já vai sair em discos já cortados, tá? E fica mais prático da gente manusear, ok? Então vou distribuir essa massa. Ideal é você pesar para ficar em discos do mesmo tamanho. Eu vou fazer no olho porque eu já tenho o costume de fazer no olho, já faço um tempo essa massa. Eu já sei o peso de cada disco, tá? Então vou transferir para as assadeiras, ó. Tá? Mede igual ou usa uma balança de preferência, tá? E pesa. Ela é líquida assim mesmo, gente, não se assustem, tá? Ela é bem líquida. Flavinha, se eu quiser fazer uma receita maior, uma forma maior, como eu faço? Gente, pode usar essa mesma quantidade, só que ao invés de 3 discos, você vai ter 2 discos, tá? E aí você vai trabalhando, né? O tamanho da sua forma. Se quiser aumentar a receita 1,5, é uma receita muito fácil de fazer, você viu? Mistura os secos, mistura os molhados, pronto. Tá? Então aqui eu já tenho os meus 3 disquinhos, eu sempre asso em forma baixa, sempre, tá? Então já tenho os 3 disquinhos, vou levar ao forno, que já está pré-aquecido, 180 graus. Agora vamos à receita do nosso recheio. Deixa eu pegar aqui para mim, por favor. Vamos para a receita do nosso recheio, que é o recheio 4 leites. Se o recheio é 4 leites, eu vou usar 4 leites. Muito simples, também tá no e-book, tá, gente? Tá lá detalhadinho, passo a passo dele, mas eu vou fazer aqui com vocês. Então vamos aos ingredientes desse nosso recheio 4 leites, tá bom? Primeiro, lembrar de 4 leites, tá? Leite condensado, creme de leite, leite de coco, leite em pó. 4 leites, leite condensado, creme de leite, leite de coco, leite em pó. Qual a proporção? Para uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma garrafinha de leite de coco, 100 gramas de leite em pó. Então eu estou falando de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de leite de coco e 100 gramas de leite em pó. Tá bom? Como que faz? Vamos botar tudo na panela. Leva o fogo. Lembrando que eu começo com fogo alto, tá? Eu começo aqui com o fogo bem alto. Ah, Flávia, não corre risco de queimar? Não, por quê? Eu começando com fogo alto, eu não fico muito tempo cozinhando esse recheio, tá? Eu não fico muito tempo, então ele vai começar a dar ponto. Que tipo de ponto que eu preciso aqui? Eu preciso que ele comece a soltar do fundo e cair em blocos, tá? Então ele chega a ser um ponto abaixo do brigadeiro, tá? Eu já tenho um pronto para vocês, pra gente não ficar prolongando muito. Então, lembrando, começou a levantar bolha, abaixa o fogo. Abaixa o fogo, vai mexendo até soltar do fundo e cair em bloco. Aí eu tenho, gente, olha só. Eu tenho essa estrutura de recheio, olha. Olha que estrutura de recheio que eu tenho. Ó. Olha a textura. Tá? Agora, tirei do fogo, passei para um pote, plástico filme encostando no recheio.
Daí você usa, deixa ele entrar em descanso, usa esse recheio só daqui a 4 horas. Não usa ele na hora que sai do fogo. Deixa esse recheio descansar, tá? Esse recheio já está descansado. Não usei ele fresco, tá? Então ele saiu, descansei, agora sim que eu vou usar. E aqui, vou dar uma dica pra vocês porque eu vou pegar a massa. Toda vez que for pegar a massa, umedeça a sua mão com água pra não ficar bolo agarrando, tá? Então vou pegar a massa que eu assei pra vocês. Ó. E olha que é legal quando você passa a aguinha, não fica farelo vindo na mão, tá? Então, ó, aqui já tem aquela massinha, lembra que eu dividi em 3 discos? Lógico que a nossa ainda tá no forno. Essa aqui é uma que eu já tinha assado. Tá sem a casquinha porque eu retirei essa casquinha. Gente, é pessoal, tá? Eu gosto de retirar aquela casquinha de cima, tá? Se você não gosta, não tem problema, pode usar, tá? Então minha mão sempre úmida quando eu for tocar na massa, pra não ter sujeira na minha mão, tá? Ó, toco e minha mão tá limpinha. Ok, aí agora eu vou mostrar pra vocês o momento que realmente eu uso forma alta, que é neste momento aqui, ó. Vê se dá pra ver aqui dentro. No momento de montar o bolo, tá? Então eu uso a minha forma alta. Eu pego minha forma alta, forro com acetato. Acetato, gente, é essa folhinha aqui, ó. Essa folhinha aqui, ó. Que a gente compra em casa de artigo de confeitaria mesmo, tá? A gente compra o rolo, é um rolo grande assim, e depois você corta no tamanho que você quer. Então eu pego a minha forma, forro, tá? Boto a minha massa, recheio, massa, recheio. Lembrando que eu passei pra vocês que essa massa é uma massa naturalmente úmida. Então eu não preciso ficar regando. Deixa eu só passar pra não ficar vendo farelinho. Eu não preciso ficar regando, porque essa massa já é uma massa úmida, tá? Eu não preciso ficar regando com caldinha. O que é bacana quando você não rega um bolo? A validade dessa massa em temperatura ambiente, pode passar pra mim que acho que fica melhor, pra eu passar isso pra todo mundo. Validade de massa, gente, em temperatura ambiente é de 10 dias. De 10 dias, plástico filme, embaladinha, 10 dias você tem validade de massa em temperatura ambiente, tá? Mas se você regar, você já perde essa validade. Então essa validade de 10 dias, ela vai para 3 dias. Isso eu tô falando quando você usa uma calda ideal. Usando uma calda ideal, a validade reduz. Se for uma calda irregular, ela reduz para 1 dia ou para horas, tá? Então, por isso que é importante a gente focar numa massa mais úmida. Ela tem que ser estruturada assim, mas que seja já úmida. Então, dê preferências à massa à base de óleo, tá bom? Ficou a dica? Vamos voltar para a montagem? Você forra com plástico filme e deixa o bolo em temperatura ambiente, tá? Eu gosto de fazer esse tipo de montagem e usar o bolo daqui a 8 horas ou daqui a 12 horas. Por quê? Vai estar resistente, esse recheio vai estar mais consistente porque recebeu mais descanso. Agora, foca aqui em mim. Vamos conversar. Gostaram da montagem? Gostaram da massa? Gostaram do recheio? Viu o quanto é versátil? Viu o quanto você pode usar a sua criatividade aqui para fazer N sabores, tanto de massa quanto de recheio? Se eu falei pra vocês que eu posso congelar essa massa, porque eu posso congelar, eu nem sei se eu falei, acho que eu não falei, né? Essa massa, gente, eu posso congelar.
eu forro com plástico filme e são 3 meses congelado. Olha só que incrível. Só que eu falei que o recheio também pode congelar, não falei? Então significa que eu posso pegar esse bolo do jeito que ele tá aqui, forrar com plástico filme e congelar? Sim! Significa que dessa forma eu consigo ter meu cardápio pronto dentro do meu freezer? Sim. Significa que dessa forma eu não falo não pro meu cliente? Significa. E aí o resultado disso, vendas e vendas e vendas. Sem não, gente, sem não. Tá aqui a minha aula de hoje, que foi essa montagem de bolo com essa massa incrível, com esse recheio maravilhoso, que vocês vão fazer muito sucesso. Beijo e até a próxima aula.